pessoal, tudo bem? Hoje mais um dia de tutorial de modelagem aqui no canal. Se você tá chegando pela primeira vez e não me conhece, eu sou Deise Costa, modelista do blog modemods.com, e hoje temos um modelo que foi super pedido por vocês, que é a calça comprida. Eu já fiz aqui, olha, todo o passo a passo da costura, então a calça já tá prontinha, e eu usei esse brim e o avesso dele é de outra cor. Então tá aqui a calça, eu fiz ela no meu manequim, sob medida, e eu vou mostrar conforme eu for fazendo o traçado, eu vou mostrando o molde que já tá pronto pra vocês, tá bom? Eu sei que muita gente tá pedindo pra fazer tanto a calça, por isso que eu já tô fazendo ela hoje. O blazer eu tô olhando pra ali por questão dos tecidos. E tem muitos modelos que vocês estão querendo que eu faça, mas eu vou fazer, eu prometo que eu vou atender o pedido de cada um, mas eu preciso seguir, né, uma certa ordem aí, e eu quis deixar os tecidos mais pesados agora que já começou a entrar o outono, que os dias começaram a ficar mais frios, mas ainda tem muito tecido de verão ali, e aí a gente vai fazendo conforme a necessidade, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar... Olha, nosso tutorial evoluiu, já estamos com duas cores de caneta. Bom, o molde da calça eu já passei em outros vídeos, então pra vocês não ficarem trocando de vídeo, eu vou fazer tudo de novo, começando do zero, tá bom? Então nós vamos fazer uma calça de um modelo mais tradicional, tá? Eu já fiz uma calça, mas eu não fiz esse recorte aqui, olha, que algumas pessoas me pediram pra fazer, sabe? Essa palhinha aqui atrás que toda calça comprida e jeans tem. Então eu mostrei pra vocês com detalhes no tutorial da costura, a montagem do cós anatômico, e eu vou ensinar pra vocês a fazer esse cós. Tá vendo que ele tem uma leve curva? Então esse aqui é o cós anatômico, e é isso, gente. Também deixei com bastante detalhes a montagem do zíper, e aí a gente vai aprender agora a modelagem. Bom, eu fiz do meu tamanho. As medidas que a gente precisa para fazer a modelagem da calça, para começar, é metade do quadril. Só isso, o comprimento, tá? De início. Então você vai pegar, independente da medida, gente. Mais uma vez eu vou falar pra vocês, eu já falei isso em outros vídeos, não se apeguem às medidas. Se eu tô fazendo aqui num tamanho, você quer fazer em outro, não importa o tamanho que eu tô fazendo, você tem que se apegar ao traçado, a forma que eu vou fazer, porque você consegue adaptar para tamanhos maiores ou tamanhos menores até infantil, tá bom? Então olha só, eu vou usar aqui o tamanho 40, mas eu vou deixar pra vocês lá no blog a tabela de medidas. Se você tiver dúvida, quiser fazer a peça com as medidas tabeladas, eu vou deixar a tabela lá no blog, então não deixe de acessar aqui embaixo no box de informação o link do blog. Mas se você quiser fazer uma peça sob medida, é só você pegar a fita e tirar as suas medidas aí ou do seu cliente, tá bom? O quadril do tamanho 40 é 96 centímetros, então eu vou pedir ajuda aqui da minha amiguinha. Eu encontrei 48 centímetros. Então você vai começar com um retângulo de 48 centímetros e depois você vai marcar metade. 48 dividido por 2, 24. Então depois que você jogou aqui, olha, metade do quadril, dependente da medida, marca o meio, ok? Quando a gente marca esse meio aqui, automaticamente a gente divide, né, em dois. Então vai ficar a quarta parte do molde, e aí a gente consegue traçar frente e costas de uma vez só. Feito isso, quando você marca esse meio aqui, é importante esquadrar a peça para que não fique torta. Então você vem aqui com o esquadro, marca o meio e marca as duas extremidades. E aí você vai jogar para baixo o comprimento que você quer da sua peça. Eu usei na minha 106 centímetros, tá? Depois eu descontei o cós. Não vou jogar o comprimento total aqui, tá, gente? Porque não vai dar. Eu vou jogar 67, que é o tamanho da régua. Mas aí no papel, se você precisar até fazer emenda, você faz a emenda no papel para poder chegar ao comprimento que você quer de verdade. Mas aqui não precisa. Aqui já dá pra entender toda a explicação com esse comprimento aqui. Depois de traçar esse retângulo inicial, a gente vai passar a fazer a queda. Vai fazer aqui a marcação da altura do quadril e da altura do gancho, tá bom? Então, a altura do quadril gira em torno mais ou menos de 26 a 28 centímetros. E aí você vai medir com a sua fita métrica daqui da sua cintura alta, onde é a direção do umbigo, e vai descendo pela lateral do seu corpo até chegar à parte mais ressaltada do quadril. Ali, essa distância toda é a altura do seu quadril. No meu, deu 28 centímetros. Então eu marquei aqui, olha, 28, vou marcar aqui também, 28 e aqui 28. E aí eu posso fechar. Aqui é a minha linha do quadril.
altura, tá, gente? Abaixo da linha do quadril a gente tem a linha do gancho. Isso aí eu já expliquei também, gente, em vários vídeos, tá? Então eu tenho uma altura de gancho de 34 centímetros. Aqui embaixo é a altura do gancho, tá? Como você vai tirar a altura do gancho? Eu te vou explicar mais uma vez. Você senta numa superfície bem plana, que não afunde, tá? Num banquinho, numa cadeira. E aí você, com a coluna reta, vai colocar a fita métrica na altura do umbigo, na lateral aqui na cintura alta. E vai descendo a fita pela lateral do seu corpo até que ela chegue no assento do banco, tá? Essa medida toda é a altura do gancho. E aí você vai colocar aqui, partindo lá de cima. E a altura do gancho, ela sempre vai ser maior do que a altura do quadril, tá? Então aqui eu tenho a linha do quadril e aqui eu tenho a linha do gancho. Agora a gente vai marcar aqui, olha, a largura do gancho. Aqui é a altura e pra fora é a largura do gancho. Para o gancho das costas, muita gente me pergunta e fala que não entende como traçar a curva do gancho. Então vou explicar agora. Aqui na altura, na largura do gancho, você vai pegar essa medida aqui, que é a quarta parte do quadril, e vai dividir por 2, ok? Então essa medida você vai jogar aqui. Então eu tenho aqui, olha, 24 centímetros, porque o quadril do tamanho 40 nós usamos 96. Então dividido por 2 deu 48, dividido por 2 de novo deu 24. Então 24 dividido por 2 eu tenho 12. Então eu vou jogar 12 pra cá. Então aqui eu já tenho a largura do meu gancho das costas. Então a regrinha do gancho das costas é essa. Quarta parte do quadril dividido por 2. Para saber a largura do gancho da frente, você vai pegar toda essa medida aqui, olha, desde a quarta parte do quadril mais essa medida que a gente jogou pra fora agora, que aqui deu 36. Essa medida toda a gente vai dividir por 4, e aí eu tenho 9. Aí eu vou pegar essa medida e jogar aqui no gancho da frente, ok? Então essa é a regrinha agora do gancho da frente. Agora eu preciso encontrar um ponto aqui nessa altura aqui de gancho para que a minha curva fique perfeita. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima é entrar 2 centímetros e subir 1,5. Então aqui, olha, nas costas, aqui no centro costas, porque essa linha aqui é a linha da lateral, então aqui no centro costas eu vou entrar 2 e subir 1,5. Então é esse ponto aqui que eu quero. Ok, vou deixar ele marcado ali. Agora eu vou pegar toda essa medida aqui, que é a altura do meu gancho, que foi 34 centímetros, vou tirar 1 centímetro. Então eu tenho 33 e depois eu vou dividir por 2. Então 33 dividido por 2 eu tenho 16,5, vou marcar daqui da linha do gancho para cima, 16,5. Agora sim eu vou marcar desse ponto aqui em cima, passando pelo ponto que marcamos aqui de 16,5, e aí a gente vai até embaixo. Onde tocar lá embaixo, tocou. O importante é começar aqui e passar por esse ponto, e aí a gente desce. Só isso, ok? Agora eu vou precisar fazer uma diagonal aqui de 5 centímetros. Uma diagonal de 45 graus medindo 5 centímetros. Pra frente, a diagonal vai ser metade desse valor, que vai ser de 2,5 para todos os tamanhos, tá, gente? Essa medida aqui de gancho, ela é bem sequinha e bem justinha ao corpo, que é a proposta da calça. A calça jeans bem coladinha, praticamente uma skinny, tá? Então se você quiser um gancho mais folgadinho, uma calça mais larguinha, e aí você, nesse caso, você aumenta um pouco aqui para 7 centímetros essa diagonal, e a frente é sempre metade das costas. Com esses pontos marcados, eu já consigo traçar o meu gancho, aqui a curva. Com a régua de cavas e ganchos, eu tenho aqui o gancho das costas, essa curva maior, e o gancho da frente, a curva menor. Então, olha, eu já consigo posicionar aqui e encontrar a curva que vai fechar isso aqui. Mas você pode fazer por etapas também, tá, gente? Não precisa fazer de uma vez se não der, não. Então, ó. Aqui no centro-frente, a gente vai descer 1 centímetro para acompanhar a queda natural da cintura que a gente tem. Nossa cintura não é reta, nosso corpo não é reto. Então tem uma leve queda, que é isso daqui que a gente está fazendo, tá? E aí faltou a gente botar a medida da cintura. Como eu tô traçando o modelo 40, do tamanho 40, a cintura do tamanho 40 é 68, mas aí você vai usar a medida que você estiver usando aí do seu manequim.
68 dividido por 4, eu tenho 17 centímetros de cintura. Então eu vou jogar aqui 17. Do centro-frente para a lateral, tá, gente? Aqui. Mesma coisa nas costas. 17. Eu não vou colocar pence nas costas, tá? Por isso que eu tô colocando o valor da cintura puro. Então eu vou vir aqui com a régua de alfaiate e vou traçar meu quadril. Agora eu vou dar um desconto aqui do meu cós. Onde você quer o seu cós? Porque essa cintura aqui, ela tá começando bem no umbigo. Eu fiz a minha calça cós alto, então ela ficou com essa altura de cintura mesmo, bem cobrindo o umbigo, que eu adoro. Gosto muito mesmo de calça cós alto, porque eu acho mais confortável, eu acho mais elegante. Mas se você quiser fazer uma calça cós baixo, você descarta cerca de 10 centímetros aqui de cima. Aí depois você vai tirar de novo a medida do cós. Como eu usei essa altura mesmo de cintura, eu vou tirar aqui 10 centímetros. Nem precisou ter feito isso aqui, gente. Era pra ter feito embaixo. Então, olha, eu descartei essa parte aqui de cima, porque aqui vai entrar o meu cós. Mesmo assim, eu não fiz um cós de 10 centímetros, tá, pessoal? Eu tirei 10 centímetros aqui de cima, mas eu fiz um cós de 7. Então, aqui, depois que eu descontei lá em cima, que eu vou dar essa queda de 1 centímetro. Ok? Ficou assim, então. E aí, o corte da peça vai entrar aqui, quando você cortar o molde. Aqui é a linha da lateral aqui do quadril. Aqui na frente eu saí cerca de 3 centímetros para poder já deixar a braguilha do zíper. Então eu deixei aqui, olha, uns 10 centímetros de comprimento e saí 3. Então aqui eu já deixei para facilitar lá na montagem do zíper, saída da braguilha. Ah, eu fiz o bolso, vou apagar aqui para poder explicar o bolso para vocês. Na lateral da frente, eu entrei 9 centímetros e desci 8. Aqui a gente vai fazer a abertura do nosso bolso. E aí com a régua curva, você pode escolher qualquer formato de bolso, tá, gente? Como eu já fiz a última calça que eu fiz foi um bolso faca, eu vou fazer esse aqui redondinho. Então, se você quiser um bolso mais redondinho, vou dizer assim, maior, você pode descer mais aqui e fazer uma abertura mais arredondada. Eu fiz um bolso mais discreto, desci pouco, ou você pode fazer o faca, tá? Mas eu preferi esse daqui. Aí aqui você vai entrar um pouquinho mais, não tem medida, gente. Entra mais, sei lá, uns 7 centímetros. E aí você vai descer aqui, mais uns 12. E aí vai traçar aqui, olha, o fundo do seu bolso. Você pode deixar ele quadrado, como você pode deixar ele arredondado. Eu deixei ele redondinho. Eu acho que facilita visualizar a posição da peça na hora de costurar. Então, o molde fica assim, olha, vou mostrar pra vocês. Então, olha só, aqui tá a peça da frente, né? Aqui tá o cortezinho da braguilha, que eu já deixei, e aqui o bolso. O bolso, ele tem duas peças. Você vai cortar o fundo do bolso, que é esse aqui, ó. Você vai passar no carbono, tá? Esse traçado, pra poder você cortar separado. E depois você vai cortar todo esse quadradão aqui, olha. Vai cortar essa mesma peça aqui, só que sem fazer o corte, pegando esse quadrado aqui. Tudo isso você tem que fazer no carbono, tá? Porque aí você vai cortar essa peça inteira aqui, que é essa, olha, que é o fundo, que é aqui a limpeza do bolso. E esse aqui é o fundo do bolso, ó, só essa peça aqui. Precisa ter. Porque aí na hora da costura, você vai costurar esse aqui direito com direito, vai jogar pra trás e fazer o pesponto aqui na abertura do bolso. Mas depois você precisa vir com essa limpeza aqui, ó, pra poder completar a peça na lateral. E aí você ter como, né, ter o bolsinho aqui. Na parte de trás tem aquela palhinha, né, que muita gente me pergunta. É só você determinar, gente, uma medida pro centro das costas e pra lateral, tá? Então eu fiz 7 aqui e aqui eu fiz 4, tá? A gente liga aqui, aí fica aquele cortezinho inclinado. O importante é aqui ser menor do que no centro-costas, uns 3 centímetros, que aí você causa esse efeito aqui. Mas é importante na hora de cortar você identificar quais são as partes, senão você na hora de montar se perde, não sabe mais qual é o lado certo. Então você tem que identificar aqui, na hora de cortar, você não vai cortar essa reta aqui. Então aqui é o centro-costas, aqui é a lateral, aqui é o cós. Pronto, você identificando aqui,
você sabe que essa parte aqui é onde vai entrar a costura, tá? Então é bom identificar. Essa parte aqui a gente corta apenas 2 vezes. O fundo do bolso a gente também corta 2, ó, e o acabamento também 2, beleza, gente? Pra limpeza aqui, pra montagem do zíper, as 2 peças da frente vai ter essa sobra de tecido aqui, mas mesmo assim você precisa cortar uma outra peça, pegando todo esse comprimento aqui, olha, tá vendo? Todo esse centro aqui, ó, isso aqui tudo, e aí com mais ou menos uns 8 centímetros de largura, porque aí você vai dobrar ao meio e vai chulear nas bordas. E aí isso você vai entender lá na etapa da costura como é que faz a montagem do zíper com braguilha, tá? Mas você precisa ter essa pecinha aí que eu chamo de perdigão. Feito isso aqui na parte superior da frente e das costas, é hora de terminar aqui a peça. Gente, uma peça sob medida não tem jeito, você tem que fazer a prova, ver se precisa ajustar. Às vezes você sai aqui, por exemplo, eu fiz o meu molde, ficou bom, mas antes da peça finalizar, eu fiz a prova e vi que precisava ajustar mais um pouquinho nas laterais. O meu tipo físico, ele é o tipo triângulo, né? Que a medida do quadril é maior do que a medida do meu ombro. Então meu corpo vem mais fininho em cima e depois abre no quadril e depois fecha de novo. Isso faz com que a modelagem não fique perfeita, não saia perfeita aqui. Então eu corto a peça, inicio a montagem, mas antes de finalizar, de fazer os pespontos de acabamento e tudo mais, eu visto e sempre preciso ajustar. Porque se eu deixar a perna da minha calça na mesma largura do meu quadril, vai ficar muito largo. Principalmente que essa calça é estilo skinny, né? Então eu preciso vir ajustando ela conforme o meu corpo. Então é isso que você vai fazer no seu, tá bom? Uma dica que eu dou, que eu fiz, foi o seguinte: eu marquei a altura do meu joelho, tá? Então, partindo aqui da minha cintura, eu marquei a altura do meu joelho. Deu mais ou menos uns... Ai, sabe que eu nem sei? Acho que 50 e poucos centímetros. Deixa eu ver. Deu 55 centímetros a altura do meu joelho. Aí eu marquei, né? Marquei a altura do meu joelho, aí eu vim aqui esquadrando essa medida e marquei metade disso aqui. Se aqui é a largura do meu quadril, né, que é 24, então vou marcar 12, você marca aí a metade. Aí, gente, o que eu fiz aqui? Eu tirei a circunferência da minha coxa, porque eu sei que daqui pra cima vai entrar a largura da minha coxa, mas pra baixo não. A medida da sua panturrilha não é a mesma da coxa, é sempre mais fino. Então é importante você vir. Se você quiser uma calça mais larguinha, aquela que pega um corte reto, aí você não precisa fechar tanto, mas eu queria uma calça mais coladinha. A circunferência da minha coxa deu 60 centímetros. Então, eu preciso jogar 15 centímetros para cada lado. Por quê? 60 centímetros é tudo. Frente e costa. Se eu dividir por 2, dá 30 para frente e 30 para as costas, não é? E aí, como é que eu vou distribuir esses 30 centímetros aqui? Jogando 15 para cada lado para ficar bem harmonioso. Certo, gente? Então, eu vou prolongar essa linha aqui, ó. Vou primeiro esquadrar isso aqui, que foi a largura total do meu gancho. Esquece aquilo que eu falei naquela hora. Vou fazer essa linha aqui toda. Essa linha aqui que eu vou dividir no meio. 36 dividido por 2, eu tenho 18. Aqui é o meio de toda essa largura aqui, de quarta parte do quadril mais gancho. Então, partindo daqui eu vou jogar 15 para cada lado, que aí eu tenho a circunferência da minha coxa. E aí eu vou tirar esse excesso e esse aqui. Agora, com a régua curva, eu vou vir aqui dessa forma aqui, olha. Para que ela fique levemente, ó. Viram aqui como é que vai ficar a curva? Você não vai vir com ela reta. Você vai vir com ela curva. Mesma coisa aqui. Você vai fazer seguindo a curva do quadril, tá? Então o quadril vem abrindo aqui, ó. Isso, gente, foi pro meu corpo, tá? Minhas calças sempre ficam mais balãozinho aqui no quadril e depois fecha. Isso porque o meu corpo é assim. Se você tem um quadril mais estreito, você pode vir reto, você pode seguir a largura do seu quadril e ir fechando de forma reta. Mas eu preciso dar, né, pro quadril se aconchegar ali. Enfim, bora lá então. É óbvio que não é aqui, tá, gente? É porque eu marquei aqui,
Mas aqui só tem 39 centímetros. Eu marquei aqui porque o quadro tá curto. Essa altura aqui não vai ter só essa distância aqui, o meu joelho. Meu joelho tá mais pra baixo. Essa marcação lá no molde eu fiz mais embaixo, porque aqui não tá dando pra traçar o comprimento todo da peça, tá? Então, se você quiser seguir essa dica, você mede a altura do seu joelho, pega a circunferência da sua coxa e aí você divide por 2. Você sabe que esse tamanho, essa medida é pra frente e pras costas. E aí você pega toda essa extensão aqui de quadril mais gancho, divide por 2 e aí você distribui aí a medida da sua coxa para que fique contornando certinho o seu corpo, tá? E aí aqui na boca da calça, o que eu fiz? Marquei metade, ó, aqui tem 24, 12. É a boca da calça lá embaixo, tá, gente? Marquei metade e aí eu peguei como referência... tem a boca da calça tabelada, tá, gente? Mas eu peguei referência à calça que eu queria, que eu gosto muito. Eu tenho uma calça skinny que eu gosto muito dela. Então eu medi a circunferência, eu medi a abertura da boca da calça e pra mim é o ideal. Se você tem uma calça que você gosta muito e quer seguir mais ou menos o mesmo padrão, você mede. Mas se você não tem, eu vou deixar no blog as medidas tabeladas da boca da calça, tá? E eu deixei um pouquinho mais pras costas e um pouquinho menos pra frente. Porque a peça das costas, ela sempre entra um pouquinho na peça da frente, tá? Então eu deixei 19 pras costas. Então, 19, o que eu fiz? 9,5 para cada lado. Então eu marquei 9,5 e dei sequência aqui na curva da calça, né? Fui fechando até encontrar aqui assim, tá? É óbvio que isso aqui é uma calça de anão, né? E aí encontrei lá a boca da calça. Eu tenho aqui o molde para mostrar para vocês, porque aqui tá bem esquisito, né? O quadro não tem o comprimento suficiente. E olha, ficou bem harmonioso, tá vendo? Ficou aqui minha boca da calça. E olha, percebam como é o meu molde pro meu corpo, olha. O quadril ele é bem mais avantajado, mas pode ser que você fique bem estreitinho, né? Vai depender muito do seu corpo. Então eu tenho esse colotezinho e tal, então eu preciso, porque senão a peça não cai bem, né? Você vê que tem algum defeito, tá? Bom, feito isso aqui, a gente vai pro cós, tá, gente? Aqui a peça da frente é cortada 2 vezes, a peça das costas também 2 vezes no fio reto. Então o que acontece? O cós anatômico, ele segue a estrutura e a anatomia do corpo, né? Nossa cintura não é reta, nosso corpo não é reto, então a gente tem volume, tem curvas, enfim. E o cós anatômico é ótimo para se ajustar aí ao nosso corpo. Então eu fiz o cós das costas e da frente separado, tá? Então eu usei aqui, olha, fiquei com 21 centímetros de cintura nas costas, né? Então, olha, eu vou jogar aqui 21 centímetros, vou esquadrar essa peça para poder ela ficar certinha. E aí aqui você vai definir qual é a altura do seu cós. Eu usei um cós de 7 centímetros. Eu descontei lá em cima, no início, 10 centímetros, né? Pro cós, mas na realidade eu usei 7, então eu acabei descartando 3 centímetros do molde original. Então eu vou fechar aqui esse retângulo, tá? E aí você vai definir aqui, centro, costas. O que a gente vai fazer aqui para se tornar um cós anatômico? Aqui no centro costas eu vou descer aqui, olha, 1 centímetro. Mas aqui embaixo eu também vou descer 1 centímetro. Então eu vou deslocar, eu não vou aumentar, ele vai continuar com 7 centímetros. Só que eu desloquei essa parte aqui de cima para baixo. Quando eu fiz isso, essa parte aqui também veio para baixo. Então eu tirei daqui e botei aqui. É só você vir com a régua curva. Essa régua aqui eu vou até usar menor. Essa aqui miniatura. Então você pode usar a grandona. E aí você vai botar a parte reta aqui. E a parte curva vai vindo aqui, olha, até tocar aqui no topo, ó. E a mesma coisa aqui, começar daqui e terminar lá na pontinha do cós. Estão conseguindo visualizar quem é o nosso cós novo? Então a gente fez esse deslocamento aqui. Por quê? Aquela queda da cintura que a gente deu lá no molde, também o cós está acompanhando essa queda. Então essa parte azul aqui não pertence mais ao cós. Esse aqui é o novo cós. Eu tenho aqui a dobra do tecido, fio reto, aí ó, cós das costas, cortar 2 vezes na dobra do tecido. Então ele vai vir reproduzindo pra cá, na dobra, tá? Ele vai ficar inteiro nas costas. Pra frente, pessoal, a mesma coisa, só que você vai usar as medidas da frente. Então você vai pegar aqui a cintura da frente, que foi 21, mais 3 centímetros, né, dessa braguilha aqui, porque tem o transpasse. Então eu vou usar 24 centímetros pra frente.
Mesma coisa, eu vou esquadrar e vou determinar aqui o meu comprimento também de 7 centímetros. E vou fechar aqui esse retângulo. Aí eu vou dar a queda aqui no centro-frente de uma aqui em cima e de uma aqui embaixo. Depois que eu fiz isso, eu venho com a minha reguinha curva. Aí isso daqui não tem mais na peça. E aqui eu tenho centro-frente. Eu vou cortar essa peça 4 vezes, porque vai ficar 2 de um lado e 2 do outro, tá bom? E aqui você pode até marcar os 4 centímetros e dar um piquezinho que você sabe que é o transpasse. Então, cós da frente, só isso, tá? Fio reto também. E é isso aí, gente. Para fechar, a gente vai fazer o bolso das costas, tá? O bolso traseiro. 15 centímetros de largura. Vou esquadrar, sempre esquadrando, tá, gente? Todas as peças a gente tem que esquadrar. E aí a gente tem 16 centímetros de comprimento. Fechei aqui. Vou marcar o meio. Se eu tenho 15 de largura, eu tenho 7,5 aqui na metade, não é? E aí o que eu vou fazer? Vou subir 1 centímetro em cada lateral. Fiz isso, vou ligar esses pontos aqui, ó. E aí a gente consegue fazer aquele biquinho. Isso aqui a gente tira. Só que eu fiz um bolso com um desenhozinho mais anatômico, digamos assim. Então eu também vou marcar aqui o meio, 7,5, tá? Só aqui no meio que a gente desce 1 centímetro. Aí eu venho aqui do topo, aqui, olha, do ladinho. E depois eu faço isso aqui, virando a régua. Pronto. Se você não quiser fazer isso, você não precisa fazer, tá? Foi só um diferencial que eu quis fazer um bolso diferente. E aí a gente vai cortar 2 vezes. E eu vou mostrar pra vocês lá na peça como ele ficou. Eu achei que ficou uma gracinha, ficou bem diferente, olha. Ficou arqueadinho, tá vendo? Não fiz bainha, eu fiz um acabamentozinho tipo viés. Eu vou mostrar pra vocês lá no outro vídeo da costura. E que mais? Ah, as presilhas. Para finalizar as presilhas do cinto, uma tira de 40 centímetros por 4 centímetros, gente. Só isso, tá? Porque a gente vai fechar essa tira aqui fazendo uma tirinha de viés e depois a gente vai dividir em 5 partes. A tirinha vai ter 8. 8 vezes 5, 40, né? Então, essa é a medida para as presilhas dos passadores de cinto. Ok? Ficamos por aqui. Esse foi mais um tutorial de modelagem da semana. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais uma modelagem diferente aqui no canal, porque eu ainda não tinha passado calça jeans mesmo e vocês estavam me pedindo. Se vocês tiveram alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não deixem de conferir tanto o passo a passo da costura, que eu vou deixar no outro vídeo, como o vlogzinho que eu tô gravando, que é os bastidores por trás das câmeras, de como é o meu dia de gravação, o que não sai nesse tutorial, mas vai sair lá no outro, tá, gente? Então é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. Dá um gostei nesse vídeo pra mim se você gostou. Compartilhe, comente bastante. Se você quer aprender modelagem de uma forma mais aprofundada, com a base mesmo da modelagem para você desenvolver os seus moldes aí de maneira correta, de maneira padronizada, é só você participar do meu curso online de modelagem plana, acessando modemoldes.com/blog/curso online. Vou deixar o endereço aqui embaixo no box de informação para você ser direcionado direto para a página lá do blog, que tem todas as informações para você participar desse curso. Mas se você é do Rio de Janeiro e quer fazer parte da minha turma presencial de modelagem plana, o curso está previsto para o dia 9 de maio de 2015 e as inscrições estão abertas e serão feitas por e-mail. Então você pode enviar um e-mail para curso@modemoldes.com para garantir a sua vaga. Mas se você quiser mais informações antes disso, é só acessar modemoldes.com/blog/curso presencial, que tem todas as informações para você, tá bom? Mas as inscrições é só por e-mail. Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!